O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. A minha convidada de hoje é casada com o Rui e mãe do Benjamin de 2 anos. É psicóloga desde 2018, trabalhou no Departamento de Recursos Humanos de várias startups tecnológicas, mas hoje tem a especialização em psicologia perinatal. E tem o sonho de construir uma equipa dedicada a tornar a parentalidade mais leve e consciente. Para falarmos sobre saúde mental perinatal, hoje temos connosco no Código Parental a Bárbara Fonseca. Bem-vinda, Bárbara, obrigada por estares aqui connosco. Olá, obrigada eu pelo convite. Vai ser muito bom estarmos aqui a conversar um bocadinho as duas deste tema. Olha, neste podcast com os meus convidados estamos a criar oficialmente o Código Parental, em que cada um contribui com uma norma obrigatória. Portanto, no teu caso, se pudesse incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? Só pode ser uma, não é? Sim. Não foi fácil pensar nesta norma, vou-te já dizer, porque eu tinha muitos pedidos para fazer, para incluir neste Código Parental. Sim, aquilo que achas mais importante. Sim, eu acho que vou advogar aqui pela minha área, né, pela saúde mental, e defender aqui umas políticas de saúde mental um bocadinho mais ativas, vamos dizer assim. Acho que a saúde mental ainda é muito invisível nesta fase da vida das mulheres e das famílias, e naturalmente por consequência destes bebés que estão a nascer, não é? E então eu acho que era super importante que as mulheres pudessem ser mais acompanhadas, seja do ponto de vista de um subsídio para apoio à saúde mental, ou até mesmo tornar este acesso gratuito. Mas torná-lo gratuito, ok, nós sabemos que o SNS tem esse apoio, mas... Pois, porque existem consultas de psicologia, não é? Existem. Mas a lista de espera, não é? Sim, às vezes vai até 9 meses, imagina, já ouvi isto, estou grávida, preciso de uma consulta de psicologia. Pois vai ter de esperar 9 meses pela consulta. Entretanto, nascem as crianças e não há apoio, não é? Isto quando não são anos de espera. Ok, anos. Sim. Mas portanto, isto no fundo para dizer que não só na gravidez, mas também no pós-parto, acho que era mesmo importante que houvesse maior flexibilidade e maior atenção nas questões de saúde mental, porque a mulher às vezes está a voltar ao trabalho, não é? 5 ou 6 meses de licença, não é? Depois, com depressão pós-parto, sem ter propriamente um acompanhamento, sem sequer estar diagnosticada, não é? Certo. Uma grande parte das mulheres nem sequer chegam a ter esse diagnóstico e nem sequer estarem em tratamento, e isto é muito impactante para a vida destas pessoas, mas também para as empresas. Sim, sem dúvida. Que mais do que terem pessoas saudáveis a trabalhar lá, por muito esforço que façam para ter um ambiente positivo, saudável, etc., não é? Estamos a combater ou a tentar combater o absentismo, a tentar trabalhar na retenção dos colaboradores, mas ao mesmo tempo temos pessoas que estão presentes sem realmente estarem, certo, não é? Portanto, falamos aqui de coisas mais complicadas de gerir, como o presentismo, que traz muitos mais encargos para as empresas. Portanto, é esta a minha proposta. Mais saúde mental no pós-parto. Acho que é mesmo super importante, porque né, aqui a maior parte das famílias que nós acompanhamos é na fase da gravidez, muitas na pós-parto imediato ou ali na fase ainda de licença, mas a preparar o regresso ao trabalho. E nós notamos que muitas mulheres já estão ansiosas com o regresso ao trabalho, ainda na sessão de direitos parentais que estamos a fazer na altura da gravidez, não é? Às vezes com fundamento, claro, outras vezes sem fundamento no sentido de não há assim nada palpável, mas que já têm receio de eventuais represálias, porque, por exemplo, são a primeira de uma determinada equipa a engravidar, então não sabem como é que vão ser as reações a uma licença alargada, a um horário de amamentação que se prolongue para além do primeiro ano. E, portanto, sem dúvida que a fase de regresso ao trabalho, daquilo que eu vou notando das famílias que acompanho, tem assim uma carga de ansiedade muito grande associada. Sim. Ou seja, acho mesmo que as empresas deveriam estar muito mais preparadas, não é? E há um longo caminho a fazer. Empresas, não é? Estabelecimentos,
Entidades empregadoras, exatamente, no geral. Tudo o que for entidade empregadora no geral, acho que ainda falta muita sensibilidade, muita informação, muita preparação das lideranças, das chefias e depois naturalmente também dentro das equipas para que as pessoas se possam sentir acolhidas no seu processo de parentalidade. Eu estava aqui a falar aqui de exemplos, não é? Às vezes, quando não existia assim nada assim muito palpável, não é? Isto para não falar depois em casos de regresso ao trabalho e que efetivamente aí sim há verdadeiras situações de assédio, de perseguição, e não consigo imaginar os impactos que isso tem na saúde mental, ainda para mais numa fase tão delicada que é o pós-parto, não é? Pós-parto, por exemplo, acho que medicamente o pós-parto são ali as 6 semanas, que é onde está ali a chamada consulta de revisão pós-parto, não é? Juridicamente também são as 6 semanas, que é aquela licença obrigatória para a mãe, ali os primeiros 42 dias após o parto, mas o pós-parto na verdade pode durar muito tempo, não é? Eu costumo dizer que o pós-parto é vida depois do parto. Ok, sério, para sempre. Exato, acho que é para sempre, sim. Acho que muda muita coisa. E tu falas destes desafios no pós-parto, no regresso ao trabalho, mas eu acho que também se vê muito ainda durante a própria gravidez. Não é? Algum assédio durante a gravidez, mulheres até que nos procuram em consulta exatamente pela pressão que estão a sentir do local de trabalho, seja porque já comunicaram a gravidez ou porque estão ainda com receio de comunicar a gravidez por aquilo que falavas há pouco, não é? Por serem as primeiras ou porque é um trabalho onde já existe muita carga, não há possibilidade de substituição, aparentemente, não é? E a pessoa sente-se obrigada de alguma forma, não é? A ir ficando e a ir prolongando a sua permanência no trabalho quando às vezes já não está bem. Certo. E quando às vezes do ponto de vista de saúde mental nós sabemos que o risco obstétrico, não é? A saúde mental é o risco obstétrico que é menos vezes diagnosticado e que é mais ignorado, porque problemas de saúde mental efetivamente podem trazer consequências graves para a mãe, para o bebê, seja o bebê ainda dentro da barriga ou depois já cá fora. E, portanto, sendo um risco obstétrico, porque é que tantas vezes esse risco é ignorado? Não é? E as pessoas continuam a trabalhar em vez de, se calhar, estarem um bocadinho mais cedo em casa. Verdade. Aqui, para preparar o nosso episódio de hoje, estive aqui a tentar procurar informação sobre saúde mental perinatal. E lá está, e vi que falavas, não é? Que aqui o risco, a parte da doença mental, o risco obstétrico com mais não diagnosticado, não é? E que a prevalência aqui de problemas de saúde mental no período perinatal, a nível de percentagem, é superior à diabetes gestacional e à pré-eclâmpsia. Aqui há a parte da hipertensão na gravidez. E a verdade é que uma mulher com diabetes gestacional tem acesso à baixa de gravidez de risco, com pré-eclâmpsia também, mas aqui com a parte de saúde mental, não sei se tem. Muitas vezes não tem. Muitas vezes as mulheres, aliás, para se perceber se há um problema ou não, é preciso fazer um rastreio. Certo. Não é? Que nem sempre existe. Já há pessoas a fazerem um trabalho excelente nesta área. A doutora Teresa Reis está a fazer um percurso muito importante a tentar implementar estes rastreios de saúde mental perinatal de forma obrigatória na área do Alentejo, e portanto já é um ótimo passo, muito importante, porque sem o rastreio, não é? sem o diagnóstico, nós não sabemos se precisamos ou não de atuar. Para a diabetes gestacional faz uma análise. O rastreio é obrigatório. Faz uma análise, né, para saber se tens diabetes gestacional ou não. Exatamente. Para a eclâmpsia também acho que há um rastreio para saber se há risco, senão depois é o tratamento através das tensões. Pronto. Exatamente. Portanto, nós estamos a falar de riscos físicos, não é? Risco médico associado à gravidez, que é tipicamente testado, mas depois, no que diz respeito à saúde mental, não temos propriamente muitos obstetras a analisarem isso durante a consulta, não é? E a perguntar como é que se sente. Sim. Não é? Está preocupada com a sua gravidez? Sente-se bem? Não é? Vamos lá, fazemos o exame, não é? O toque, uma ecografia, o que seja, não é? E depois já não estamos propriamente a pensar como é que aquela pessoa se está a sentir, se está feliz com a gravidez, se está preocupada com alguma situação, seja no presente, seja em relação ao futuro. Certo. E é importante isto ser tudo bem analisado e perguntado. Basta perguntar, que às vezes as pessoas tendo a oportunidade, não é? Ou sendo questionadas, se calhar falam sobre o assunto. Sim. Também para preparar este episódio, vi que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda aqui os rastreios da parte de saúde mental, mas ainda não está implementado. Certíssimo, sim. E poderia ser
muito fácil de nós fazermos estes rastreios, porque é um processo moroso, naturalmente. Mas, Bárbara, tens esses rastreios disponíveis? Sim. Estas são escalas que são validadas para a população portuguesa e, portanto, não são aqueles quizzes que às vezes se pode ver na internet, não é? Pronto, Tanto serve para aqui como para os Estados Unidos. Exatamente, não. Estes são perguntas específicas para a população portuguesa para rastrear ansiedade na gravidez, ansiedade no pós-parto e depressão na gravidez e depressão no pós-parto. E são estes rastreios que, na realidade, qualquer profissional de saúde poderia administrar. Portanto, isto não é algo que tenha sido eu a criar, isto já existe. Simplesmente deixei à disposição para qualquer mulher que queira perceber se os seus níveis de ansiedade ou de depressão estão ou não dentro da média, não é? Ou acima do ponto de corte, para que depois possa haver um encaminhamento, seja para um médico de família, seja para um psiquiatra, seja dentro daquilo que é a oferta do Sistema Nacional de Saúde, seja mesmo até para o privado. Certo. Porque o problema, lá está, do Sistema Nacional de Saúde é os tempos de espera, mesmo na parte da gravidez, do pós-parto. Não há tipo prioridade, não sei, ou não sei se há tipo uma lista, ou uma lista de espera específica. Depende das respostas dos hospitais, dos centros de saúde. Há sítios onde efetivamente, né, nós sabemos que, por exemplo, na MAC, na Maternidade Alfredo da Costa, tende a haver aqui já alguns protocolos para dar prioridade às grávidas ou para haver uma consulta ou um rastreio específico, mas também sabemos que há sítios onde não, as respostas dos cuidados relacionados com a psicologia não são propriamente de fácil acesso e, portanto, essas unidades dão a resposta que conseguem dar dentro da quantidade de pessoas que têm para responder. Por isso, nem sempre há esta prioridade, infelizmente. Era importante, lá está, havendo um código parental, colocar aqui prioridade na parte da... Sim, porque estamos contra relógio. Sim. Não é? Ou seja, há um período de tempo em que é mesmo importante nós intervirmos. Não é? Assim como tens que fazer a ecografia do primeiro trimestre num determinado tempo, a do segundo trimestre num determinado timing, lá está. Também devia haver aqui timings estabelecidos para esta área. Até porque falávamos, não é? Do pós-parto, etc. Nós também sabemos que mais de metade das depressões pós-parto começaram na gravidez. Ok. Não é? E, portanto, se nós conseguíssemos rastrear, se conseguíssemos intervir logo mais cedo, se calhar conseguiríamos prevenir que algumas destas doenças, não é, se alongassem ou escalassem, exatamente, para terem menos impacto na vida destas mulheres e destes bebés, não é? Porque não estamos só a falar da mulher, estamos a falar depois também no impacto que isto vai ter para o bebê, para a criança que está ali a ser gerada. Sim. Se calhar às vezes também para o pai, havendo irmãos mais velhos para os outros membros do agregado familiar. Exatamente, tem impacto em toda a família. Também sabemos que a probabilidade do pai desenvolver depressão pós-parto aumenta se a mãe também estiver deprimida. Portanto, certo. É uma bola de neve. Exato, está tudo interligado. Sim. Não é como se diz no Rei Leão, o grande ciclo da vida, não é? Está tudo interligado. Só que o Rei Leão é bom haver esta interligação. Sim. É que não. Pois. Podíamos evitar, era bom se desse para evitar. Olha, Bárbara, e como é que surgiu aqui o teu interesse por esta área específica? Foi desde sempre? Mas depois acabaste por ir para o mundo corporativo, não é? Surgiu depois? Como é que surgiu? Olha, então, eu já queria psicologia clínica há muito tempo. Lembro-me de ser miúda, tipo, com uns 8 anos, 9 anos, de já querer ser psicóloga. E, portanto, quando eu estudei psicologia já foi com esta intenção de ir para a clínica. Mas depois, na altura, a saúde mental ainda não era tão valorizada, vamos dizer assim, como já é hoje. Eu acho que já demos um ótimo passo nesse sentido. E, portanto, eu acabei por ter de ver outras opções de carreira e acabei por me ligar mais à psicologia das organizações, dos recursos humanos, o recrutamento, o desenvolvimento de pessoas no geral no ambiente de trabalho. Mas nunca deixei a clínica, ou seja,
acabei por ir sempre dando consultas, fazendo algum acompanhamento de casos, seja ao fim do dia, ou seja ao sábado, pronto, e encaixando ali por ser uma coisa que eu mantinha este gosto e este bichinho dentro de mim. E vi a minha carreira evoluir na parte da gestão de pessoas. Pronto. E estava tudo bem até eu ter engravidado, não é? E acho que foi um bocadinho com a minha gravidez que não foi uma experiência famosa, vamos dizer assim. Já partilhaste que não gostaste de estar grávida? Não, de todo, não gostei. Achei que ia gostar. Foi uma gravidez muito desejada e planeada, mas não gostei de estar grávida. E na altura eu sabia sobre gravidez e sobre parentalidade aquilo que um psicólogo de clínica geral sabe. Ok. Que é umas luzes, não é? O geral, pelo menos na faculdade onde eu estudei, na Universidade do Porto, não foi dada muita atenção à fase perinatal. Ok. Então isto é mesmo uma especialização tipo à parte, que não se fala muito no curso normal. Sim, há faculdades em que há a possibilidade de escolher se estudar mais sobre isso, exatamente. Okay. Na altura do meu curso não havia tanto estas hipóteses, até porque a psicologia perinatal é uma área que tem vindo a ser cada vez mais estudada, mas ainda é relativamente recente. Okay. Pronto, e portanto, o que aconteceu foi que eu não estava assim propriamente preparada para saber identificar o que é que estava a acontecer comigo, porque eu também não tinha estudado muito sobre isso. Então achei que toda aquela ansiedade, aquelas alterações do humor eram derivadas das alterações hormonais e não propriamente de estar a desenvolver ali uma perturbação da ansiedade e uma depressão. Porque foi assim que vivi a minha gravidez. Acho que esta partilha é super importante, não é? Não só para normalizarmos aqui estas questões de saúde mental na gravidez, mas também lá está, porque tu tinhas supostamente o conhecimento, não é? Portanto, tinhas ali o curso de psicologia, exercias. Exatamente. Também tiveste aí dificuldades em identificar. Sim, o psicólogo não deixa de ser um ser humano, não é? Com espaço para sentir. Mas sim, a conclusão que eu cheguei foi: opá, como é que eu, que tenho algumas ferramentas de identificação de problemas de saúde mental, passei por esta gravidez de uma forma, não é, que poderia ter sido mais positiva se eu tivesse mais noção, mais conhecimentos, mais estudos, não é? E se soubesse que isto é mais normal do que aquilo que se pensa, há mais mulheres de certeza a passar pelo mesmo. Sim. Não é? E o algoritmo do Instagram não me estava a passar informação, não é? Por muito que eu procurasse, desta realidade menos glamourosa da gravidez, não é? Que não é sempre fácil, sempre bonito, sempre um estado de graça, não? Às vezes não tem graça nenhuma, como eu costumo dizer. Sim. E portanto foi aí que, durante a minha gravidez, que eu decidi que queria estudar mais, especializar-me nesta área. E pronto, e depois o bichinho foi crescendo com o Benjamin cá fora. Durante a minha licença fui fazendo esta especialização. E pronto, acho que depois foi naturalmente. Sim. Porque lá está, mantinhas, não é, a parte da psicologia clínica tipo à parte do mundo corporativo, mas depois tomaste a decisão de sair, não é? Supostamente, eu também já lá estive, não é? Supostamente aqui o mundo corporativo dar-nos uma estabilidade de crescimento de carreira, de financeiro, mas que às vezes isso não é tudo e falta ali qualquer coisa. Como é que foi assim a decisão de abandonar o corporativo e dedicar-te ao projeto a solo? Então, eu percebi que ia ser um bocadinho incompatível ter o ritmo de vida que eu tinha e ser a mãe que eu queria ser. Eu sei, o mundo corporativo também é demasiado exigente. Sim. Aquilo que eu senti foi que, ok, tenho um trabalho das 9 às 6, na realidade até era das 10 às 7, que ia fazer com que eu não tivesse grande flexibilidade, não é? Claro que eu teria a possibilidade de pedir. Sim. Sendo eu a pessoa dos recursos humanos, eu poderia levar esta política. Mas a verdade é que trabalhando numa startup, numa empresa com diferentes fusos horários, não é? Ou seja, tínhamos pessoas nos Estados Unidos, pessoas mais na Europa oriental, e portanto aquilo que percebi foi que eu não ia ter grande hipótese de continuar neste ritmo, não ia conseguir ser a mãe que eu queria ser, de ir
levar à escola, buscar à escola, se calhar não todos os dias, mas numa boa parte dos dias. E se as crianças têm de se deitar às 7, 7h30, então eu ia sair do meu trabalho, nem sequer ia ver o meu filho. Certo. Não é? Portanto, a certo ponto, fosse para transitar definitivamente para a psicologia clínica perinatal, fosse para continuar nos recursos humanos, eu percebi que aquele espaço não me ia permitir isso. E pronto, eu acho que foi aqui uma conjugação de fatores que me fez pensar, ok, se calhar este é o passo certo para me poder dedicar mais à minha família, passar mais tempo de qualidade com os meus e ao mesmo tempo ter assim mais algum propósito. Levar não só a minha experiência, partilhá-la com outras pessoas, como também trazer este conhecimento científico e a psicologia clínica na área perinatal, especializada na área perinatal, a mais mulheres que precisassem desse E em apoio. consulta notas muito que acontece. Foi isso que se passou comigo, não é? Depois de ser mãe, mudar aqui a carreira, dar aqui uma volta de 180 graus. Em sessão também vamos acompanhando aqui algumas mulheres que lá está, foram mães, já não se identificam com o trabalho ou com a filosofia da empresa, ou lá está, os ritmos que um mundo corporativo exige. As prioridades mudam, não é? É isso. Portanto, notas também aqui muitas transições de carreira. Eu acho que lá está. Depois o algoritmo do Instagram mostra-nos aquilo com que nos identificamos, não é? Então o meu algoritmo acaba por mostrar muito esta experiência, mas a verdade é que vou notando que existem cada vez mais casos, pelo menos aqui a nível de sessões que acompanhamos para depois terminarem o contrato de trabalho e depois avançarem para outra carreira. A nível de consulta de psicologia também notas isso? Sim, sem dúvida. Há um trabalho muito interessante que às vezes vamos fazendo, quase que é esta fase de transição de carreira, enquanto muitas vezes a mulher está durante a sua licença já a pensar, não é? O que é que vai fazer? Porque já era uma coisa que pensava há um tempo, mas se calhar nunca se tinha proporcionado. E agora mais ainda, não é? Faz mais sentido porque existe uma criança a caminho ou já cá fora. E portanto é quase que uma exploração de carreira, não é? Começa atrás, começa por definir valores, prioridades na vida e perceber o que é que eu gostava de ser, como é que eu gostava de estar presente. E depois o trabalho, aquilo que a pessoa vai encarreirar, não é? Na vida profissional é eventualmente algo que vem por consequência. E aí quase que juntas as tuas duas experiências profissionais, não é? A parte da psicologia clínica com recursos humanos. Sim. Acho que é uma valência ótima, sem gabar. Não, mas acho que ajuda bastante conhecendo, não é, aquilo que é o mundo corporativo, não é? As organizações e o que é que as empresas também procuram, enquanto compreendo a necessidade de tempo que é necessária durante a gravidez e durante o pós-parto para a mulher se reencontrar, porque não vem só de uma necessidade de transitar de carreira, muitas vezes vem da reorganização da identidade da pessoa, não é? Porque o pós-parto é vida depois do parto. Não é? Nós deixamos de ser a pessoa que éramos, essa pessoa deixa de existir, para o bem e para o mal, não é? Muitas de nós estão a tentar encontrá-la à viva força, mas ela já não vem mais, porque não é? É uma pessoa completamente diferente a partir de agora, com outros objetivos, eventualmente com outras prioridades. Vale a pena sim procurar as partes de nós com as quais nós nos identificamos mais, sabendo sempre que não vai ser exatamente igual. Não é? Já não é exatamente a mesma coisa. Vai haver sempre ali alguma mudança e uma nova identidade, uma nova mulher que nasce ali. Não é? Olha, e voltando aqui então à parte mais da psicologia perinatal, já partilhaste aqui um bocadinho da tua experiência da tua gravidez, mas lá está, se o algoritmo nos mostra, ou normalmente nos falam que é um estado de graça, o que é que existem aqui tantas depressões pós-parto? Ou será que sempre existiram, mas agora é que se fala? Mais isso. É mais isso, sim. Acho que agora se fala mais, acho que agora se tem mais noção de que existe.
não vou dizer que se normaliza, porque eu acho que nós não devemos normalizar uma depressão pós-parto. É comum, não é normal, não é suposto haver, não é? Acontece. Mas eu acho que depressão pós-parto ainda se vai falando e depois também em baby blues. Na gravidez é que não. Né? Aí Sim, é sim, que sim. não. Sim. Sim, aliás, eu passei exatamente por isso. Ou seja, eu pensava, ok, eu não posso estar deprimida porque só existe uma depressão pós-parto. Ok. E lá está, eu psicóloga, não é? Aham. E portanto, e aqui se calhar eu acho que é importante ressalvar isto, não é? A mesma coisa que para teres acesso por exemplo, no teu caso, não é? As mulheres que te procuram uma pessoa que é especialista na área parental. Não é? Não vão se calhar procurar um advogado tipo, Normal, entre aspas. exato, Sim, geral, sim. vamos dizer assim, não é? Procuram-te para ter esse apoio mais específico. Aqui na psicologia perinatal eu acho que é exatamente a mesma coisa, que é muito diferente de tu seres atendido por um médico de família ou por um obstetra. Certo, certo. Não é? Portanto, na psicologia perinatal eu acho que vai ser a mesma coisa. Não vai ser igual seres atendida por um psicólogo geral ou por um psicólogo que conhece todas as especificidades do período perinatal, até mesmo falando do próprio tipo das perturbações e do impacto que tem na mulher e no bebê, não é? E portanto, isto para dizer que sim, que se fala muito de depressão pós-parto, mas mesmo ainda durante a gravidez se fala pouco e às vezes há pouco esta sensibilidade para se abordar estes temas, mesmo até do ponto de vista de saúde mental nos próprios profissionais. Certo. Ok? Portanto, é importante haver esta especialização. Mas com isto. Eu dava-te a perguntar aqui se. Exato. Ou seja, não é, porque é que existem no sentido de. Ok, né, que supostamente se é um estado de graça ou se sempre existiu, mas agora é que. Sim, é que se existiu. vai falando. E eu acho que a primeira vez que ouvi falar de depressão na gravidez, estava eu grávida pela primeira vez e foi a Jessica Ataíde, porque era uma atriz que eu já seguia e estávamos grávidas tipo ao mesmo tempo, então lá está, identificava o algoritmo, estava-me sempre a mostrar e ela depois até fez uma série, um documentário em que abordava essa questão e acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre depressão na gravidez, porque ouvia-se falar na depressão pós-parto, até era abordado, por exemplo, no curso de preparação para o parto, quando estava a parte dos cuidados ao bebê, pós-parto, falava-se aí das baby blues, depressão pós-parto, mas na gravidez Nada. Nem de depressão, nem de ansiedade. Sim. Não é? Fala-se muito pouco, mas sim, acho que sempre existiu. Agora, com as exigências do mundo atual, eventualmente pode haver novos desafios que tragam aqui outro tipo de exigências para a mulher, não é? Mas ainda bem que se fala mais sobre isto. Sim, é importante para as pessoas poderem identificar e, se quiserem, espero que queiram, agir sobre isso. Claro. Olha, eu não sei se isto é uma questão mais para a área médica de psiquiatria, mas medicação na gravidez é possível? É que há muitas grávidas, né? Muitas vezes você pensa, tipo, nem Benuron tomar, ou seja, muitas mulheres às vezes descobrem que estão grávidas e têm uma dor de cabeça, uma dor de qualquer coisa e nem o Benuron tomam porque a medicação na gravidez não. Sim. E, por exemplo, sei que, por exemplo, na parte da amamentação, conheço um site que é o E-Lactância, não é? Que costumo sempre para consultar a ver se alguma medicação é compatível, mas acredito que há muitos profissionais de saúde que não o conhecem. Eu própria já tive que dizer a profissionais de saúde, vamos ver no E-Lactância se é compatível ou não com a amamentação, mas da gravidez não conheço-me. E há muito aquela ideia, não é? Benuron, se estiveres a morrer, toma só se estiveres mesmo mal. Certo, pronto, obrigada por trazeres este tema que é tão importante. E lá está, os psicólogos não medicam, Sim. Nós não somos médicos, portanto não podemos fazê-lo, mas ainda bem que trouxeste, porque acho que me posso posicionar em relação a este tema. Depende da perturbação que nós estamos a falar, do ponto de vista psicológico, durante a gravidez e mesmo durante a amamentação no pós-parto. Não são todos os medicamentos que podem ser administrados, mas sim, a medicação, tanto na gravidez como no pós-parto, é viável. Desde que efetivamente o médico saiba considerar o facto da mulher estar grávida ou a amamentar, está bem? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Há medicação que não pode ser tomada, mas há medicação que pode. Mesmo na gravidez? Mesmo na gravidez, exatamente. Principalmente quando estamos a falar de
ansiedade, depressão, que são eventualmente aquelas com maior prevalência, há alternativas, há medicamentos que podem ser tomados, está bem? E aquilo que nós sabemos é que o risco de não tratar é muito maior do que o risco de tratar. Ok. Pois também tem que ser tido em conta, não é? Quase aquele exercício, não é? Mesmo, por exemplo, na altura do parto, quando se fala de consentimento informado, vermos os benefícios, os riscos, o que é que a nossa intuição diz, as alternativas, e lá está, isto do brain, não é? De queda inicial, e o end, nothing, e se não fizer nada, não é? Qual é o risco de nada fazer? Exatamente, sim. Então, isto para dizer que há, infelizmente, até muitos profissionais de saúde que nem sequer estão a par, ou seja, médicos, estou a falar de médicos e até mesmo às vezes de psiquiatras, que não estão a par deste tipo de medicação compatível. Já chegaram à minha consulta pessoas, clientes, não é? Mulheres, a dizer que deixaram de tomar medicação para uma determinada perturbação que tinham por sugestão do médico, ok? E não foi procurada uma alternativa. E há, tipicamente, alternativas de medicação, portanto, fármacos que são compatíveis com a gravidez e com a amamentação. Portanto, se as mulheres que nos estão a ouvir aqui, ou companheiros que estejam a ouvir-nos, ou outras pessoas para quem isto faça algum sentido, não deixem de procurar alternativas com profissionais especializados na área, profissionais que saibam que estão atualizados, sim. não é? E mesmo que estejam, por exemplo, a ser acompanhados por um médico de família ou mesmo por um psiquiatra, coloquem essa pergunta de uma forma explícita. Mas do ponto de vista da gravidez, não há mesmo nenhuma alternativa, nenhum medicamento que possa fazer sentido, porque às vezes é muito pior. Rapidamente aqui um caso de uma mulher que estava a tentar engravidar, estava a ser medicada para a ansiedade, por exemplo, neste caso, e na altura a psiquiatra comentou com ela que se calhar sim, faria sentido ela, já que ia tentar engravidar, parar de fazer a medicação, porque com a sua gravidez não ia ter tempo de pensar nas coisas que agora deixavam ansiosa, porque a maternidade ia trazer-lhe outras coisas em que pensar. Pois bem, o que aconteceu foi que, infelizmente, esta pessoa efetivamente engravidou, não estava medicada para a sua ansiedade, passou por aquilo que é um tema tão frequente como é a perda estacional, e portanto essa perda estacional agudizou os sintomas da sua ansiedade. Nós sabemos que durante o período perinatal a probabilidade de agudização ou de retorno dos sintomas para pessoas com histórico de doença mental é de 60% a 80%. Mesmo que aquela mulher já tivesse tido uma perturbação de ansiedade ou uma depressão que já há 10 anos e já está tratada, resolvida, enterrada lá no passado, a probabilidade de recorrer é de 60% a 80%. Isso é quase 100%. Ou pelo menos é mais que 50%, não é? Sim. Mais que metade. Sim. É uma enorme probabilidade. E, portanto, o que aconteceu foi que, em vez de nós estarmos a trabalhar ou a manter aquela medicação para tratamento dos sintomas que ela já tinha e mesmo, não é, de prevenção desta agudização que normalmente vem no período perinatal, a verdade é que ela ficou completamente descalça, vamos dizer assim, e portanto os sintomas evoluíram bastante. E isto é um exemplo entre tantos que muitas vezes chegam à consulta e que precisam mesmo de ser encaminhados depois para um médico de família, com uma cartinha nossa, não é? A sugerir que seja feita uma intervenção diferente, ou mesmo com o encaminhamento depois para a psiquiatria, não é? Dentro daquilo que são aqui as opções de psiquiatras com especialização na área perinatal. Então, para estas mulheres que já tiveram aqui algum histórico de doença mental, ou não, mas que estão grávidas, a que sinais de alerta é que devem estar atentas? Ou seja, como é que se distingue? Lá está, o que é que são aquelas flutuações hormonais, não é? Tipo, a culpa é das hormonas, do que é efetivamente aqui alguma questão de saúde mental? É difícil. Muito difícil distinguir, porque há muitos sintomas de... vamos falar daquelas que são a doença mental mais frequente, né? Ansiedade e depressão. Existem outras, para mulheres que têm, por exemplo, o PHDA ou uma perturbação bipolar ou outras doenças mentais até mais graves. Portanto, aí os sintomas serão também, lá está, agudizados, normalmente nesta fase. Mas quando estamos a falar de mulheres ansiosas ou de mulheres deprimidas,
Vamos muitas vezes perceber que existem alterações no sono, não é? Mas o que é que são alterações no sono numa mulher ansiosa? Exatamente, não é? Portanto, sim. Um dos meus primeiros sintomas é logo ficar tipo a adormecer em qualquer canto, por exemplo. Cansaço, sim, não é? Cansaço extremo. É isso. Que também é um sintoma de depressão. Sim, não é? Sim. Lá está, e como é que é possível, se calhar, como distinguirmos? Sim. Pois, então, eu acho que aqui temos de compreender aquilo que é uma ansiedade normal, às vezes uma preocupação normal ou um cansaço normal, daquilo que é o exagero, não é? Porque é aqui que entra a perturbação. Portanto, a ansiedade é normal. Sim, não é? Sim. Ou estarmos preocupados, não é? Exatamente. Será que vai estar tudo bem no rastreio? Será que vai estar tudo bem na ecografia? Isso é normal, é protetor, não é? É aquela coisa de querermos garantir que está tudo bem. Mas ao mesmo tempo, depois quando essa preocupação supera, digamos assim, ou tem um impacto no funcionamento da pessoa, no bem-estar, na forma como vive no dia-a-dia, as coisas que faz, ou mais vezes, ou as coisas até que deixa de fazer, não é? Por exemplo, uma mulher mais ansiosa que começa aqui a verificar mais vezes um determinado comportamento, ou que tenha aqui pensamento mais ruminativo, pensamentos mais intrusivos, coisas que se calhar não consegue controlar tão bem, por exemplo. Ou numa mulher mais deprimida que acaba por se isolar um pouco mais, não é? Ou tenha, por exemplo, mais insónia, que não consiga explicar muito bem porquê. Por exemplo, já não é desconforto da barriga, já não é aquela coisa de acordar muitas vezes para ir à casa de banho durante a noite, tem depois dificuldade em adormecer. Calma, né? Isso aí já pode ser um sinal. É procurar ajuda. Às vezes não, né? Nós fazemos um check-up. Não é? Fazemos aquela consulta só para perceber se está bem naquela especialidade e na outra. Por que não fazer com um psicólogo especialista nesta área? Ainda aqui na parte da gravidez, que uma das outras perguntas que tinha preparado para ti é: o que é que as grávidas podem fazer, ou seja, que ferramentas podem ter a seu alcance para, lá está, a gestão das emoções, aqui dá alguma ansiedade, porque a verdade é que o atual estado do nosso país é que não é para grávidas, não é? Não tanto se calhar aqui na zona norte, mas principalmente as centro, sul, não é? Que até se preparam ou planeiam, não é? Ao menos está no plano ir ter o bebê no hospital X, mas não sabem quando é que vão entrar em trabalho de parto e por isso não sabem, não é? Se vão ter o bebê no hospital ao lado de casa ou a 50 km ou no caminho, como tenha acontecido. Ou seja, quais são os impactos aqui? Primeiro, como é que uma grávida gera isto? Gera estas dificuldades que o SNS apresenta, e depois que impactos é que a experiência de parto pode ter na saúde mental. Muitas vezes ouve-se: o que importa é que a mamãe e o bebê estão bem, mas isto foca, não é, na saúde física, não na saúde mental. Ok, então duas coisas aqui. Primeiro, especificamente em relação a estes desafios de onde é que eu vou ter o meu bebê, quando, será que eu vou ter acompanhamento, será que me vão poder atender, será que me vão mandar para outro hospital? Isto é extremamente ansiogénico e há muitas mulheres a viver este desafio na prática de: ok, eu já estou em trabalho de parto, chego a este hospital onde eu tinha planeado ter o meu bebê e sou encaminhada para outro hospital longe. Eu estou aqui à porta, por favor, atendam-me. Não vamos atender, não é? E isto a acontecer durante um período de trabalho de parto não vamos só falar no perigo, não é? Sim. Que é para esta mulher não estar a ser atendida, porque pode estar efetivamente a ser acontecer ali alguma coisa com o próprio bebê que não está a ser monitorizado, mas vamos falar daquilo que é a segurança que uma mulher deve sentir quando está em trabalho de parto, não é? Que é importantíssimo para que este trabalho de parto possa fluir de forma natural, de forma tranquila, que as nossas hormonas estejam a funcionar todas direitinhas para nos ajudar a trazer este bebê cá fora. E temos visto isso em consulta, não é? Estas mulheres que efetivamente estão muito ansiosas já no início da gravidez a pensar como é que vai ser, e aqui eu acho que é mesmo discutir com os médicos que as acompanham, seja um médico de família, seja com um obstetra, perceberem quais é que são as suas alternativas e quase que desenharem assim uma árvore de decisão. Se isto não der, faço isto ou faço aquilo, não é? Portanto, ou seja, quero o hospital A, mas se o hospital A estiver fechado,
vou Sim. para o B, se o B estiver Sim. fechado, então para o C e assim sucessivamente. Sim, porque as mulheres que são mais ansiosas em relação a este tipo de temas, não é? São mulheres que vão precisar mais de sentir que estão em controle da situação. E, portanto, nós não vamos conseguir efetivamente decidir se aquele hospital vai estar aberto Sim. para nós, não é? Nós não controlamos isso, mas podemos controlar até onde é que nós... ou o que é que nós vamos fazer, não é? Ou seja, quais é que são as opções que nós temos ao nosso redor. E esta preparação vai nos ajudar a estar um bocadinho mais tranquilos em sentir que temos plano A, B, C, Z, não é? Para irmos e sabermos, ok, não vai dar para fazer isto, vai dar para fazer aquilo, não é? Ok, mesmo que a mulher tenha esse plano desenhado, acaba por parar na opção C ou D, depois que impacto é que isto tem no pós-parto? E mesmo que seja no hospital lá, mas depois a experiência de parto não seja assim tão positiva ou não corresponda às expectativas, não é? Porque a minha experiência de parto positiva pode ser diferente da tua experiência de parto positiva. É de certeza. Sim. Isto acaba por ser tudo uma questão de expectativas. Quais são os impactos que isto depois tem, não é? A nível de saúde mental. Sim, então nós sabemos que a experiência de parto que a mulher tem, não é? Que é sempre muito subjetiva, porque do ponto de vista médico, os médicos até podem achar que foi um parto de sucesso, mas aquela mulher se calhar tinha uma expectativa diferente daquela que aconteceu, não é? Daquilo que aconteceu, e portanto isso por si só já traz aqui um luto que precisa de ser feito, não é? De uma experiência idealizada que não aconteceu, que traz impacto na saúde mental. Portanto, nós falamos de experiências de parto traumáticas, que podem ou não estar associadas a uma perturbação de stress pós-traumático, que às vezes acontece na mãe, às vezes acontece no pai, às vezes acontece nos dois. Ok. É? No pai também. No pai também, sim. O pai pode desenvolver uma série de perturbações e ter uma experiência de parto muito diferente da mãe, não é? Certo. Porque está em condições muito diferentes. A mãe pode estar a ter uma experiência de parto fantástica, super transcendente, em que para ela está tudo a correr super bem, exatamente como ela idealizou, mas o pai de repente percebe que está ali numa situação de enorme vulnerabilidade, está completamente impotente, não está a conseguir ajudar em nada. Se calhar o pai apercebe-se mais facilmente das reações dos médicos se alguma coisa não estiver a correr tão bem, e portanto o pai pode sair daquela experiência muito mais traumatizado do que a mãe. Sim, faz sentido. Agora faço aqui o meia-culpa de não estar a considerar o pai só, e só a mulher, sim. mas sim. Que é muito normal, nós não estamos habituados a considerar o pai, que acaba também por passar aqui pelos seus próprios desafios e que muitas vezes também são desafios negligenciados, tanto na gravidez, mas sobretudo também no pós-parto, porque ainda é mais difícil, não é? De falar sobre saúde mental masculina, paterna, não é? Fala-se cada vez mais na saúde mental da mulher, numa depressão pós-parto na mulher, mas não se fala de depressão pós-parto nos homens. E olha que é 1 em cada 10. 10%. Sim. Eu acho que a primeira vez que eu vi falar de depressão pós-parto nos homens foi na revista. Portanto, o meu filho mais velho nasceu num hospital privado e depois tinha tipo a revista do hospital e que estava lá no quarto e um dos temas tipo da capa, que estava, não era assim o principal, mas estava assim, era depressão pós-parto nos homens. Eu fiquei tipo, uau! Não estão grávidos? Sim. Não é? Não passaram nada pós-parto. Sim. Sim. Mas sim, faz sentido. Acontece, sim. E pronto, isto só para rematar aí o que dizias relativamente ao que perguntavas em relação ao impacto da experiência do parto na saúde mental, é gigantesco, não é? Porque uma experiência de parto positiva é quase que um bom pontapé de saída para um pós-parto, não é? Portanto, a mulher não vai ter de lidar com os desafios de ok, eu fui vítima de violência obstétrica, ou eu vi-me separada do meu bebê à nascença, ou eu não consegui estar lá para o meu bebê como eu queria, não é? Ou sei lá, há tantos casos, tantas coisas que podem acontecer menos boas que a mulher vai percepcionar como negativo, que depois naturalmente vai haver aqui uma nuvem, uma bola de neve outra vez. Uma bola de neve e uma nuvem que vai ficar ali a pairar e que muitas vezes não deixa que a mulher viva esta fase
com a tranquilidade que é desejada. Aliás, um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doença mental no pós-parto é efetivamente a experiência de parto. Ok. Okay? Porque se efetivamente tiver sido uma experiência mais negativa, há uma maior probabilidade de, não é, de haver ali ansiedade, depressão, portanto, às vezes até agudização de sintomas prévios ou mesmo. Stress pós-traumático, estavas a referir? Sim. Ok. E agora aqui nesta fase de pós-parto, a que sinais é que as mulheres devem ficar atentas? E qual é que é a diferença aí dos baby blues para a depressão pós-parto? Acho que é assim um tema que causa aqui muitas dúvidas, não é? Como é que sabemos o que é normal? Porque o baby blues é normal ou não? Sim, o baby blues é super frequente. Estamos a falar de 70... Mas não é doença, ou é? Não, Okay, não então é doença. Sim. Então, qual é que é a diferença do baby blues para a depressão pós-parto? Eu já ouvi falar, não sei se isto está correto, que é, imagina, o baby blues, portanto, aquela alteração do humor, tipo, estás-te a rir, depois estás a chorar. Nas primeiras 3 semanas é ok, é tipo normal. Se passar das 3 semanas pós-parto, então já estamos numa depressão pós-parto. Não precisamos de estar necessariamente numa depressão pós-parto, mas vá. Vou explicar. A partir do momento em que o bebê nasce, está cá fora, existe uma queda abrupta das nossas hormonas, não é? Portanto, fica tudo novamente desregulado, com o objetivo de encontrar a homeostase, não é, no nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo começa logo a trabalhar a partir do momento em que o bebê está cá fora para voltar àquilo que nós éramos, digamos assim, não é? O útero começa logo a contrair, eventualmente, não é? Portanto, a nossa produção de leite começa a funcionar de outra maneira. Portanto, isto para dizer que o corpo está imediatamente a preparar-se para uma nova etapa. E, portanto, com esta nova desregulação hormonal, as nossas hormonas, não é, fazem com que nós possamos estar um bocadinho mais vulneráveis e, portanto, as nossas emoções ficam ali todas... Mas lá está, toda ali uma alteração hormonal, não é? Porque lá está, a saída da placenta é o que faz, lá está, uma quebra hormonal que depois vai permitir a produção de leite e, portanto, estamos aqui numa bola de neve hormonal. Isso, pronto. E, portanto, isto para dizer que esta queda abrupta das hormonas que nós também, não é, formos construindo e desenvolvendo ao longo de 9 meses em valores mais elevados do que o que acontece antes da gravidez, ali de repente há um corte e este corte depois tem um impacto em nós. E aí então nós chamamos de síndrome. Portanto, os baby blues não são considerados uma doença, não estão no manual de diagnóstico de doença mental, portanto não constitui uma doença, mas é um síndrome que tem vários sintomas e que podem trazer sofrimento na mesma, ok? Portanto, a mulher vai sofrer ou pode sofrer na mesma com os sintomas dos baby blues, e ainda que seja transitório, normalmente estamos a falar de 12 dias mais ou menos em média, portanto ali as 2, 3 semanas mais ou menos de sintomas, não significa por isso que nós possamos descartar e dizer isso passa, vai ficar tudo bem, não te preocupes com isso, olha, isso é normal. E é comum, ok? Mas pode na mesma trazer sofrimento. A mulher, se estiver a chorar, mesmo que não saiba porque, ela está efetivamente a chorar com vontade, não é? E mexe com ela, não é? E mesmo que se ria muito ou que até fique irritada, isso vai trazer sofrimento. Portanto, estamos a falar sim de alterações do humor, sobretudo, não é? Podemos falar aqui de maior irritabilidade, maiores oscilações entre estados, ou seja, de felicidade, não é? Ou de alegria, e depois ali mais alguma raiva ou até tristeza, sem saber muito bem porquê. E portanto isto tende a acontecer ali durante as primeiras duas semanas. Não há ali um ponto de corte de ok, a partir de hoje se eu chorar, estou deprimida. Não, calma. Portanto, para haver uma depressão pós-parto, precisam de ser cumpridos alguns critérios clínicos, está bem? Portanto, para haver esse diagnóstico é preciso haver um médico ou um psicólogo, psiquiatra, não é? Que faça essa avaliação e esse diagnóstico. A nível de sintomas, falamos aqui, lá está, por isso é que é tão difícil. Alterações no padrão de sono, pá, quem é que é a mulher que dorme 8 horas seguidas com o recém-nascido em casa? É claro que sim, portanto, isso não acontece. Acontecerá, mas nem sequer é suposto, porque é normal os bebés comerem de X em X horas. Sim, é uma questão de sobrevivência. Exatamente.
Pronto, alterações no apetite. Também sabemos que muitas vezes as mulheres até nem conseguem muito bem alimentar-se. Sim, não é? sim, bem, ou às vezes vem tipo aquelas fomes, se estiverem a amamentar, aquelas fomes repentinas de comer Super este mundo e o outro. malucas, exatamente. Sim. De, não é? Ter aquela vontade de comer, porque é o corpo efetivamente a precisar. Mas neste caso, não é? Falando da depressão pós-parto, o choro, está bem? Esta falta de compreensão de porque é que eu estou a chorar, ou sinto-me verdadeiramente triste, ou isto não está a ser o que eu esperava. Eu gosto muito do meu bebê, mas de alguma forma eu não sei explicar muito bem porque isto não corresponde às minhas expectativas, ou eu não estou a conseguir ligar-me, vincular-me a esta criança, ou o meu parto não foi a experiência que eu tinha idealizado. E que eu desejei. Portanto, há aqui uma série de pensamentos que às vezes só estão ali dentro da minha cabeça, não é? Que eu até se calhar nem exteriorizo com reação do que os outros vão dizer, ou que pensem que eu estou maluca, por amor de Deus, não é? Tenho um bebê aqui nos braços, porque é que eu não estou feliz? É isso, estás a pensar no parto porque o que interessa é que os dois estão bem. Sim, porque se espera que... Ainda temos um bocado este pensamento retrógrado, de que é suposto, não é? Houve tantos anos, não é? Tanto tempo em que havia uma grande probabilidade da mulher morrer no parto, não é? Que agora parece que a mulher sobrevive e está tudo bem. Sim. Mas não está, não é? Não interessa só que ambos saiam dali com vida, interessa que ambos tenham uma boa experiência, uma experiência positiva, idealmente que seja transcendente, uma enorme conexão, para começar uma nova etapa da vida daquelas várias pessoas envolvidas, não é? Não é só aquela mãe e o bebê, é o pai também. E sim, procurar ajuda é importante, assumir que se precisa de ajuda ou questionar, será que isto é normal? Será que eu devia procurar ajuda? Falar, lá está, com um médico obstetra, falar com algumas pessoas à volta, não é? Da família, que possam sinalizar. Companheiro ou companheira, acho que também podem estar atentos e eventualmente sugerir aqui algum tipo de apoio, mas às vezes também são estes companheiros e companheiras que também precisam desta ajuda. Sim. Também estão a passar por uma fase difícil. E no meio do caos, e tu sabes, Marta, o que é ter um bebê recém-nascido, ou às vezes dois, não é? Em que de repente, não é dois ao mesmo tempo, é o segundo, não é? Depois de já ter uma criança em casa, pá, fica mesmo difícil de gerir e de conciliar tudo, e quase que a nossa saúde mental fica para segundo plano, não é? Mas havendo quase que um kit de sobrevivência, não é? Para o pós-parto. É isso, acho que às vezes é muito importante preparar o pós-parto. Sim. Não tanto de preparar uma aula de maternidade, sim, ou preparar o quarto, porque se calhar o bebê não vai usar o quarto. Nós caímos no cerro no primeiro filho, preparamos o quarto, pintamos e ele não usou. Depois, entretanto, também mudamos de casa e ele dormiu connosco até aos 2 anos e tal. E, portanto, o quarto dele da casa antiga serviu para decoração e para arrumar as coisas dele. Para mais nada. Porque não dormiu lá uma única noite, nem uma única hora. Mas acho que é super importante fazer a preparação do pós-parto. Ou seja, fazer antes do bebê nascer a questão das visitas, gerir as visitas, de como é que vai ser a questão das refeições. Se calhar preparar, não é, refeições congeladas, ou haver uma mãe ou uma sogra que possa fazer as refeições, não é, nos primeiros tempos. Havendo outro filho, não é? Como é que vai ser a dinâmica do filho mais velho? Fica na escola, não fica? Acho que também não há uma receita mágica para toda a gente, não é? Vai depender aqui desta família, desta criança, né? Deste mais velho em específico. Acho que é super importante preparar o pós-parto e se calhar também, mas está um kit de sobrevivência, não é? Quase que colocar se calhar no frigorífico de casa, assim, os números de telefone mais importantes, se calhar de uma psicóloga, de uma consultora de amamentação, se houver dificuldades na amamentação e aquilo for importante para aquela família, enfermagem, pediatra. Isso, idealmente, todas essas pessoas, todos esses profissionais de saúde já foram contactados durante a gravidez, certo? Não é? Sim. Falamos naturalmente em situações ideais. Nem toda a gente tem acesso, infelizmente, a este tipo
de apoio, não é? Sim, Consulta com uma profissional da amamentação, com uma psicóloga perinatal. Mas às vezes aquilo que costumo, puxando aqui a brasa à sardinha da amamentação, não é? Ok, é caro uma consulta para a maioria das famílias, mas vamos fazer contas, ok? Não conseguem gastar agora 50, 60, 70, 80 euros numa consulta de amamentação. Qual é que vai ser a alternativa? Leite adaptado. Quanto é que vão gastar em leite adaptado? Portanto, é tudo uma questão aqui de fazer contas. Sim, e poderíamos tentar fazer o mesmo para a saúde mental, mas é um bocadinho mais subjetivo, não é? Sim. Mas também tem um impacto tremendo naquilo que é o pós-parto, estas questões não serem resolvidas antes, não é? E isto é uma coisa que eu gosto imenso de fazer em consulta, não só com a mulher, mas até mesmo com o casal. Nós tentamos trazê-lo, que às vezes é difícil os companheiros alinharem nesta coisa da preparação pós-parto. Acho que muitas mulheres às vezes se sentem um bocadinho sozinhas, quase que parece que sou eu que estou a estudar, sou eu que sei tudo sobre o parto, não é? Ele depois diz, depois logo se vê, na altura vemos. Sim, não é? Eu, tipo, mas estás a pensar nisso agora? Sim, não pensas agora. Com isso, nem sabes se vais precisar. Ou querida, escolhe tu. Sim. Não é? Esta é tão típica. E portanto, às vezes neste processo a mulher sente-se muito sozinha e era muito melhor se já pudesse ser uma experiência dividida logo ainda durante a gravidez. E portanto em consulta muitas vezes nós trabalhamos exatamente isto, esta gestão das expectativas das duas partes, com coisas muito básicas sobre o que é para ti ser mãe e ser pai, ou o que é que para ti significa um parto. Não é? O que é que te vem à cabeça quando pensas nisso? E aí nós já vemos uma quantidade gigantesca de diferenças e de expectativas em o que é para ela e o que é para ele. Ele se calhar nunca pensou no assunto, não é? Às vezes elas também não. Certo. Ou às vezes também respondem, desde que a minha mulher e o bebê fiquem bem. Tipo, tanto faz. Certo. Ela é que sabe, é o que ela quiser. Não é? O plano de parto, é o que ela achar melhor, é o corpo dela. Sim, é o corpo dela, mas o pai também pode estar envolvido nas decisões que a mulher tome, não é? Ou pode ajudar aqui a preparar isto e, portanto, sem dúvida alguma que gestão das visitas, colocação de limites, não é? Seja para fora, seja mesmo para dentro, entre o próprio casal, não é? Eles alinharem-se e estarem cientes daquilo que são as áreas em que concordam e aquelas em que discordam, porque não convém estarmos em pleno pós-parto a ter discussões sobre visitas, não é? Por exemplo, não é? Sobre outra coisa qualquer, ou mas eu preciso dormir porque eu vou voltar ao trabalho. Isso é um tema, não é? Isso é um tema é quente. Sim, acho que tínhamos aqui todo um outro episódio. Não, mas vejo isso muito nas minhas sessões, né? Não acaba por nunca ser só uma consulta de direitos parentais, não é? Há toda uma dinâmica, uma logística associada. Muitas vezes as mulheres queixam-se que em privação de sono, mas eu estou a amamentar, não dá para dividir, e também ele vai voltar ao trabalho e portanto precisa de descansar, mas a mulher também está com um trabalho full time. E a verdade é, o pai quando faz tipo a parte obrigatória do pai de licença e depois aqueles 30 dias adicionais, mas neste entretanto a mulher fica 4, 5 meses sempre em casa a cuidar do bebê. O pai sai para trabalhar, portanto contacta com outros adultos, tem tempo para ir à casa de banho sozinho, sem ser a correr a ver se o bebê está a chorar, não é? Tempo para tomar banho, para lavar os dentes, para aquelas coisas básicas. O pai volta a ele, não é? Mais depressa, recupera a sua rotina e a sua identidade muito mais rápido do que a mulher, que de repente, não é? Tinha tantos papéis diferentes e se calhar até era uma mulher investida na carreira, vamos imaginar, não é? Que até gostava imenso daquilo que fazia e achava-se muito competente naquilo que fazia, e a carreira era uma grande parte do seu dia e da sua vida, dela, do seu autoconceito, e de repente isso tudo é-lhe retirado. Fica em pausa. Fica em pausa a mulher que ela era, não é? O tempo para mim deixa de existir. O tempo para nós, enquanto casal, enquanto namorados, deixa de existir, não é? O tempo para estar com as minhas amigas ou com os meus amigos deixa de existir. O meu trabalho, a mesma coisa. Portanto, parece que de repente tudo me é roubado, entre aspas, foi posto em pausa, para eu me estar a dedicar a este novo papel
novo para algumas, não é? Principalmente na primeira viagem. É completamente novo, não vem com um manual de instruções. De repente eu percebo que foi um erro. Todas as coisas que me disseram que eu ia ter de fazer, tipo preparar um quarto, pôr um berço, Sim. não é? Tudo isto que é o clichê da maternidade, de preparar tudo Uma para a coisa chegada. boa é que aprendemos. E se tivermos um segundo filho ou um terceiro filho, esses erros já não... Sim, que não são erros, não é? Sim, Nós sim. fizemos aquilo que O melhor que achamos sabíamos na altura. que era a coisa certa, portanto não é um erro. Sim, sim. Mas sem dúvida que a mulher está aqui quase que presa. E muitas mulheres sentem-se muito bem neste novo papel, mas mesmo para aquelas que gostam, há aqui esta ambivalência, não é? E eu amo muito o meu bebê, estou a gostar muito de ser mãe, mas sinto-me presa. Sim, sim. Não é? Por exemplo, a minha segunda experiência foi um pós-parto super tranquilo, tirando a parte das questões de saúde do Gui, que ele ficou internado com 2 meses e com 6 meses, com bronquiolites, mas tirando isso foi uma experiência super tranquila. Eu estava com ele de licença, mas às vezes sabia bem que ele, bocadinho, que o meu marido chegava a casa e olha, agora eu vou à casa de banho, vou tomar banho, Toma. sossegada. Toma, a criança. paz. Ou seja, a mãe está em casa de licença, o pai sai para o seu trabalho, para trabalhar, mas a partir do momento que o pai chega à casa, passa a ser um turno partilhado. Até às 8, 9 da manhã do dia seguinte, em que o pai volta a sair para trabalhar. Supostamente, Sim. isto Sim. era o ideal. Sim, sim. Mas é mais raro de acontecer. Ou seja, vejo isso muito pouco e é algo que tentamos trabalhar em consulta, não é? Dentro da realidade de cada família, perceber o que é que vai funcionar melhor. E há mulheres que, para quem isto funciona, tipo, olha, o meu marido trabalha no dia seguinte e, portanto, para mim está tudo bem eu assumir mais esta responsabilidade. Se calhar no curto prazo isto até Funciona. é execuível, mas tem repercussões no médio e longo prazo, não é? Porque 5, 6 meses trabalhar 24/7 ninguém aguenta. Sim, sim. Por isso é que a maternidade também é tão cansativa. E parece que há assim um cansaço constante, não é? É um trabalho full-time, mas não há férias, não há folgas, não há feriados, não há intervalos e estás disponível tipo tanto às 8 da manhã como às 4. E concilias isso depois com outros trabalhos. Sim. não é? Com o trabalho part-time de 8 horas por dia ou 6 horas por dia, se tiveres horário de amamentação. Exato. E por falar aqui em expectativas, e noto uma diferença grande de quando estava grávida a primeira vez em 2019 para hoje, que as redes sociais, nota assim, ou seja, às vezes conseguimos informação muito boa e aprender coisas através das redes sociais, mas às vezes são um presente envenenado. Principalmente se tivermos aqui questões de saúde mental associadas, por causa lá está a questão de expectativas, comparações, porque lá está, depois mostra-se aquilo que é bonito, não é? Não se mostra aqui as dificuldades. Tens notado impactos na saúde mental por causa de redes sociais? Sim. A sério? Sim. Muito. Não vou dizer que é muito, mas vou dizer que existe. Ok. Sim, porque é que aquela influencer está sempre tão bem arranjada e maquilhada e o filho tão direitinho e eu estou sempre fato de treino, cabelo apanhado e... Começa antes até, tu próprio falaste agora, não é? Que por comparação de alguma maneira ou por identificação, tu estavas grávida ao mesmo tempo que a Jéssica Sim, não é? sim. Portanto, isso basicamente vai fazer com que, de uma maneira mais ou menos consciente, identifiques. aquela pessoa está numa fase parecida com a tua e, portanto, não deixa de ser uma referência. Certo. Não é? E, portanto, esta coisa da comparação é super comum para o bem e para o mal. Porque se por acaso a experiência de parto da Jéssica Ataí tivesse sido espetacular, confesso que não sei como é que foi, espero que tenha sido muito boa, mas a tua não tivesse sido, não é? Tu ias continuar, o algoritmo ia continuar a mostrar-te o perfil dela no teu pós-parto. E portanto ela ia estar a viver uma experiência de pós-parto maravilhosa ou de um parto, não é? Se calhar ela até colocava o seu relato de parto ali escarrapachado e tu ias ler como o parto dela foi incrível e o teu não.
Ok. Por acaso isso aconteceu, até porque acho que os nossos filhos têm tipo 2 ou 3 dias de diferença e acho que acabaram por ser iguais, mais ou menos, portanto, mas faz todo o sentido. Né? Isto, e começa logo aí, portanto, com a própria experiência da gravidez, não é? Mulheres que se comparam com aquela pessoa que está a ter uma gravidez espetacular e as mulheres que estão a ter uma gravidez que não é um estado de graça, não é? Ou que não estão assim a gostar tanto como acharam que iam gostar. E depois prolonga-se no pós-parto, que é o que tu dizes, não é? O que, a parte bonita das redes sociais, quase que o retorno ao corpo anterior, Sim. não é? Esta comparação de já estar a vestir outra vez as mesmas roupas, ou a expectativa de que a barriga vai desaparecer milagrosamente, que sai um bebê, a barriga desaparece. Não desaparece, não é? Pronto, demora, e para algumas mulheres vai demorar mais, para outras vai demorar menos. Mas demora, e todos os corpos são diferentes e funcionam de maneiras diferentes, mas isto naturalmente depois tem, lá está, mais uma vez, é o impacto na identidade que a mulher quer muito recuperar, voltar àquilo que era, mas todas as células daquele corpo estiveram grávidas. É verdade. E depois uma coisa que também nota, portanto, essa questão lá está, de comparação, porque ela já vestiu as calças, ela é uma Carolina Patrocínio e já vestiu as calças de ganga, e eu ao fim do mês ainda estou a usar leggings de grávida. Minha roupa de grávida. Sim, que era o meu caso, ao fim do mês ainda estava com a roupa de sorte, Marta. Eu demorei um bocadinho mais. Mas depois também se vê cada vez mais nas redes sociais aqui posições fundamentalistas do parto, da amamentação, do sono do bebê, da introdução da alimentação complementar, né? E noto isso, ou seja, por exemplo, no meu primeiro pós-parto havia as influências que eram Carolinas Patrocínio, mas não notava aqui tanto estas questões de fundamentalismos. Agora já começa a aparecer cada vez mais também, e isso também, sem dúvida, deve ter grande, digo eu, mais impacto do que as influências Carolinas Patrocínios das calças de ganga. Sim, até porque nós estamos a falar só de influencers que não têm, ou seja, cujo posicionamento não está ligado, por exemplo, à saúde, não é? Ou seja, cujo posicionamento está mais ligado com o lifestyle. E a verdade é que nós agora temos esse fundamentalismo também com profissionais de saúde que marcadamente assumem uma posição e que muitas vezes as pessoas até confiam, não é? Ou querem confiar naquela informação. É a pessoa A, que é influencer, é mãe, até temos filhos da mesma idade e ela faz assim, e se calhar também vou fazer assim. Outra coisa é ver uma enfermeira, uma médica, uma psicóloga, whatever, a posicionar-se de forma fundamentalista sobre determinado tema. Sim. É perigoso. E acho que um dos grandes desafios da era atual, não é? Destas redes sociais e da informação que nós agora temos acesso, para o bem e para o mal, é exatamente o de saber triar a informação. E se calhar aqui o meu conselho é mesmo ok, nós absorvemos, podemos absorver aquilo que nos fizer sentido, ouvir argumentos, não é? É quase como, olha, vêm as eleições, não é? Uma pessoa tem de... Por muito que eu não gosto do partido X, pronto, deixa lá ouvir o que é que eles têm a dizer. Exato, sim. Não é? Portanto, uma pessoa informa-se e depois tomar as suas próprias decisões. Mas acima de tudo, na maternidade, principalmente quando estamos a falar de primeira viagem, deixar espaço para o desconhecido, deixar espaço para nós sermos surpreendidas, porque de repente até temos muito mais jeito para isto do que aquilo que achávamos. Ou de repente sermos surpreendidos porque se calhar o nosso bebê não vai dormir tanto como nós achávamos que os bebés recém-nascidos dormem. Ou que afinal existe refluxo e cólicas e nós nem sequer sabemos muito bem o que é que isso era, que na verdade... Passamos isso da primeira e da segunda vez com o refluxo. Assim, uma grande discrepância, nem falha de expectativas quanto ao sono do bebê. Pronto. Principalmente em primeira viagem. Eu costumo sugerir, quando eu vejo que esta questão das redes sociais é um tema para as mulheres que estão em consulta comigo, eu costumo sugerir uma espécie de um detox, não é? Tal como nós temos este cuidado com a nossa alimentação durante a gravidez, acho que também é importante termos cuidado com a informação que nós consumimos. Seja esta coisa fantástica das redes sociais, daquela mulher esplendorosa que já recuperou super rápido, seja aquelas notícias mais dramáticas, até mesmo das próprias, não é? Os próprios hospitais, as maternidades, ou até mesmo falamos de, às vezes, porque surge, não é? Os alertas CM, aquelas notícias catastróficas,
tudo super dramático, não é? Às vezes da guerra, Sim. não é? Eu acho que isto também tem impactado bastante algumas das pessoas que eu sigo, porque de repente estão a pensar como é que seria se tivessem um filho naquelas condições, ou o que é que fariam, como é que iriam proteger as suas crianças naquelas situações, e isso acaba por impactar, trazer mais ansiedade. Portanto, Certo. não é fingir demência, faço a expressão, não é tipo ignorar, é se calhar filtrar um bocadinho a informação que consumimos. Sim. Dando aqui os meus 500, aquilo que eu às vezes costumo aconselhar quando se está a falar sobre este tema, fazer unfollow. Tomei essa decisão quando foi a altura da adaptação escolar do meu primeiro filho. O segundo ainda não foi para a escola, mas portanto foi a única adaptação escolar que eu passei. Ainda estávamos na altura do Covid, significava máscaras, pais não poderem entrar. E eu segui uma página que falava muito aqui da adaptação escolar, independentemente de estarmos em contexto de Covid ou não, continuava com a abordagem de que, ou seja, não digo que seja mentira, digo é que a abordagem poderá não ser a correta, do meu ponto de vista, que era, ok, todos os malefícios para a criança e todos os impactos na saúde mental, no desenvolvimento da criança, de uma adaptação escolar mal feita ou não tendo em atenção aqui as necessidades. E lembro na altura aquilo estava-me a causar imensa ansiedade, imenso sentimento de culpa, porque, ok, mas não consigo fazer diferente porque são as regras da escola, e apesar de terem um bocadinho de abertura, de ainda nos deixarem entrar um bocadinho nos primeiros dias, principalmente ali no primeiro dia, como estávamos em altura de Covid, depois não era possível mais, até que fiz unfollow, e foi a melhor decisão para a minha saúde mental que tomei. Claro, e depois conectar-te com a tua realidade e tentaste arranjar estratégias de acordo com aquilo que era o viável para ti. Sim. Não é? Pronto. E às vezes isto é difícil de nós fazermos esta relativização, porque estamos a ser bombardeados com informação, e agora com tantos especialistas na internet é difícil, não é, de fazermos esta triagem. Mas acho que é um bocadinho por aí. Nós tentarmos conectarmos com... Acho que a maternidade é realmente isto, não é? Quando nós nos conseguimos conectar com as necessidades do nosso bebê, não com aquela maternidade que nos passam, não é? Do que é que nós devemos fazer, como é que devemos ser, não é? As práticas da parentalidade consciente que agora estão cada vez mais na moda e em voga. Para o bem, ainda bem que isso existe, não é? Para nos tornarmos mais disponíveis para as nossas crianças. E fazermos melhor, não é? E irmos de encontro àquilo que são as suas próprias necessidades, mas isto cria muita pressão, não é? Temos de fazer assim, porque aquela pessoa disse que é assim e aquele especialista disse que é assado. Isto vai fazer super mal à nossa criança, vamos traumatizar o nosso filho para sempre. É relativizar, estamos todos a fazer o nosso melhor, não é? Olha, Bárbara, estamos aqui a chegar ao fim do nosso episódio. E agora aqui, para terminarmos, uma pergunta que talvez te faça pensar um bocadinho mais. O que é que teu filho te ensina ou já te ensinou melhor do que qualquer livro de parentalidade? Eu acho que vai ser... Vou recuperar um bocadinho aquilo que eu dizia ainda agora. Acho que até tem uma boa continuação, que é... por muitos livros de parentalidade que eu tenho lido e que continuo a ler... a experiência que eu tenho com o meu filho vai ser sempre diferente. E acho que é isso que ele me ensina, é que a maternidade, a parentalidade, ele é ele. E por muito que nós vamos informar-nos ou tentemos informar-nos, depois na prática, não é? Ele não é um livro, ele não é mais um, ele é ele. E acho que essa é provavelmente assim a maior aprendizagem, é que o meu filho ensina-me todos os dias, não é? Sobre ele, sobre mim, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser gente, sobre o que é ser feliz ou triste, não é? Ou sobre birras, ou o que seja. Aprende-se muita coisa, até mesmo sobre como trocar fraldas, que até isso às vezes é um novo desafio à medida que ele vai crescendo. Sim. E portanto acho que esta imprevisibilidade e não haver uma resposta certa ou errada para as perguntas que os livros supostamente respondem, acho que não existe. É tudo com a prática e com o coração, acima de tudo. Muito obrigada, Bárbara, por ter estado aqui connosco. Gostei muito. Acho que passaste aqui informação super importante e super valiosa para
futuras grávidas, mulheres em pós-parto, e que um dia esteja num código parental desta vida aqui a priorização da saúde mental. Obrigada. Obrigada. Obrigada a ti, que estás aí desse lado, por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!